Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Grande bênção do Senhor é iniciar o ano com vocês, meus irmãos. Espero que todos tenham tido um excelente final de ano e que esse ano seja um ano de prosperidade em nossas vidas. O Espírito Santo, João 14, 16 ao 31. Nós vamos tratar essa parte hoje pela manhã, dando continuidade à nossa série de exposição no Evangelho de João. Quando nós pensamos em uma pessoa, o que vem à nossa mente? Talvez, e com toda razão, quando nós refletimos sobre uma pessoa, nós estamos pensando em um ser humano. Não é verdade? Mas quando nós estamos no âmbito da Escritura, da teologia, a palavra pessoa não necessariamente se aplica a seres humanos, apesar de também se referir a seres humanos. Então, a primeira pergunta que vem à nossa mente: por que nós afirmamos que existe um único Deus que subsiste em três pessoas, sendo que apenas Jesus Cristo tem um corpo físico? Não é assim que nós pensamos? Então, nós primeiro precisamos entender o significado de pessoa. Quando nós pensamos em um ser pessoal, nós estamos pensando em alguém cujas características ou propriedades particulares têm uma racionalidade, certo? Então, por isso que o ser humano, ele é um ser racional. Em alguns casos, eles parecem mais animais do que racionais, não é verdade? Só você pegar, por exemplo, pessoas que dão mais amor a animais do que os próprios seres humanos, não é verdade? Enfim, eu não vou tocar nesse ponto. Mas, uma pessoa é aquela que tem racionalidade, que tem capacidades cognitivas, intelectuais. Uma pessoa também expressa sentimentos afetivos. Ela ama. Ela se ira. Então, quando nós olhamos para essas particularidades de um ser pessoal, nós vamos entendendo este ser tripessoal que é Deus. O Pai ama, o Filho ama, o Espírito ama. Assim como o Pai odeia o pecado, o Filho odeia o pecado e o Espírito odeia o pecado. Então é nesse sentido que nós dizemos que Deus é um que subsiste em três pessoas. Talvez a palavra correta não seria dentro, mas na Trindade,
nós temos então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cujo cada um deles possui propriedades particulares. Isso significa que existem atribuições específicas em cada pessoa da Trindade. O Filho, quem é o mediador entre o homem e o Pai, entre homem e Deus. O Espírito Santo, que aplica aquilo que Cristo realizou na cruz. Então, isso significa que o Espírito Santo é Deus. E nós vamos perceber que na esmagadora maioria das ditas igrejas evangélicas não sabem quem é o Espírito Santo. E cometem toda sorte de pecados ao atribuir ao Espírito que não vem dele. Então, nesta manhã, nós vamos trabalhar em 3 partes principais, sendo a primeira parte mais exaustiva do nosso sermão, ok? Então, na primeira parte, nós vamos tratar sobre o Espírito Santo se manifestando em nós. E nós trabalharemos dos versículos 16 ao 18. Vamos também entender que o Espírito Santo manifesta o amor de Deus. E aí nós vamos dos versículos 19 ao 24. E por fim, o Espírito manifesta a paz de Cristo, dos versículos 25 ao 31. Palavra-chave para os nossos pequenos é entender o que significa Espírito. E nós afirmamos teologicamente, além de habitar em nós, a obra do Espírito Santo é manifestar o amor de Deus para com a sua igreja, promovendo a paz por meio de Cristo. Além de habitar em nós, a obra do Espírito Santo é manifestar o amor de Deus para com a sua igreja, promovendo a paz por meio de Cristo. Vamos ao nosso Deus em oração. Pai Celestial amado, graças te damos pela obra vicária de Cristo e pelo envio do teu Santo Espírito para que habitasse em nós e revelasse para nós o seu amor e fizesse com que nós tivéssemos paz com Deus. Que nessa manhã o Senhor nos guie no caminho da verdade e que Cristo seja glorificado e que Deus Trino seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos dos versículos 16 ao 31 do capítulo 14 de João. Nós vamos finalizar hoje o capítulo 14. Pelo menos eu vou tentar. Se não tiver, parte 2, parte 3. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei
e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Será que eu consigo terminar hoje? O Evangelho de João ele é tão rico, teologicamente, que nós já tratamos a respeito do Pai, muito sobre do Filho, e hoje nós vamos tratar sobre o Espírito, mas também do Pai e do Filho. Então, eu acredito ser a primeira vez que nós vamos tratar assim com mais ênfase no Espírito Santo em nossos sermões. É claro que eu não pretendo ser totalmente, mas serei um pouco exaustivo, até porque nós não estamos aqui em uma EBD, que nós poderíamos aprofundar ainda mais. Mas nós vamos tratar bastante agora sobre o Espírito Santo se manifestando em nós. E nosso primeiro subponto, o Espírito Santo se manifesta em nós porque ele é o Espírito Santo como Consolador. Então, a pedido de Jesus, no versículo 16, ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, a pedido de Jesus, o Pai enviará o Espírito Santo. No hebraico, a palavra, ela é semelhante ao que eu vou dizer. Ruach significa espírito, ou sopro, ou vento. E no grego, essa expressão, ela é pneuma, de onde nós temos o conhecimento da pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Então, de alguma forma, há uma ligação íntima entre o Espírito de Deus e o sopro de vida relatado lá em Gênesis, quando Deus sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão. Então, é o Espírito de Deus que traz vida a Adão. Entretanto, no Novo Testamento, sempre que o Espírito ele aparece no sentido descrito, porque ele não tem um corpo físico como o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando a expressão Espírito ela é mencionada no Novo Testamento, sempre ela vai estar ligada a uma vida espiritual, ok? Porque o Espírito Santo aplica a obra redentora nos eleitos do Senhor. Isso significa que é o Espírito Santo quem regenera as nossas vidas. Então, quando nós
fomos convertidos, nós ouvimos a oferta do Evangelho, o Evangelho cristocêntrico, e aí então o Espírito Santo de Deus, ele nos convenceu do pecado, da justiça, nos regenerando e nos dando vida, e uma vida com abundância. Ok? É o Espírito Santo aplicando em nós a obra de Jesus Cristo. Porque nós precisamos entender que na Trindade nós temos ali uma unidade ontológica, como eu já venho mostrando no decorrer das exposições do Evangelho de João. Essa unidade ontológica significa que nós temos um ser tripessoal que é coigual em si mesmo, em essência, mas que tem peculiaridades ou propriedades particulares que o distinguem um dos outros. Então, o Pai não é o Filho, assim como o Filho não é o Espírito não é o Filho, assim como o Filho não é o Pai no sentido econômico, não no sentido de essência do seu ser. Em seu ser é um só, mas na economia eles são três. E o Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo também é a vontade do Filho, que também é a vontade do Pai. Se nós lembrarmos nas últimas exposições, nós percebemos que dentro dessa unidade ontológica existe uma unidade de vontade. Em que isso significa que não há conflito de ideias ou interesses na Trindade. Aquilo que o Pai decreta, o Filho executa, e o que o Filho executa, o Espírito aplica. Percebe a harmonia trinitariana? Então, Cristo é o mediador da nova aliança. Todos aqueles que são salvos por meio de Cristo. E é o Espírito Santo que aplica essa obra de Cristo nos seus eleitos, tirando eles do estado de mortos em seus delitos e pecados e colocando num estado de vida, porque ele regenerou, ele transformou. Você não é mais quem você foi antes de Cristo. Você é uma nova criatura. E isso tem implicações também no Antigo Testamento. Porque ninguém que foi salvo sem a atuação do Espírito Santo. Mesmo no Antigo Testamento, aquelas pessoas também foram salvas pela obra de Cristo, retroativa, né? Eles pelo Cristo que viria, nós pelo Cristo que já veio. Mas todos com a ação do Espírito Santo. Agora, eu também não vou ter tempo para explicar como que atuava o Espírito Santo na Antiga Aliança e como ele atua na Nova Aliança. Mas depois vocês podem cobrar, o Leonardo, ele já sabe qual é o vídeo que eu vou indicar aqui, do reverendo Mauro Meister. Ele trata sobre a atuação do Espírito Santo. Ou, futuramente, quando nós tivermos a disciplina sobre pneumatologia aqui na nossa igreja, certamente vamos tratar sobre isso. E aí, meus irmãos, note o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, olha essa expressão, outro Consolador. Essa palavra, Consolador, ela vem da palavra Paracleto, ou Paracletos. Então, o que significa esse para? Significa ao lado de. E o paracleto, essa palavra cleto, ela vem de kalel, que significa chamar. Então, o que a palavra como um todo, paracleto, significa, é alguém que é chamado para ficar do lado de outra pessoa.
Eu utilizo mais exemplos quando eu vou tratar sobre esporte de futebol, porque é o que eu mais gosto, mas os irmãos podem pensar em qualquer outra modalidade esportiva. Mas num campo de futebol, os jogadores estão dentro de campo, jogando, e sempre tem ali os paramédicos. Onde eles ficam? Dentro do campo? Não, ao lado. Então, por isso que vem essa palavra também, paramédico. Então, consolador significa alguém que estará conosco ao nosso lado. Mas essa ideia de estar ao lado também não significa porque o Espírito Santo ele habita em nós. Então como é que ele pode estar ao nosso lado? Estar ao lado significa que é ele quem estará conosco diariamente, constantemente. E preste bastante atenção, porque diz outro consolador, não é isso? O texto diz, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Ele não diz o outro consolador ou um outro consolador, porque se dissesse assim, daria a impressão de que fosse alguém diferente de Jesus Cristo. Mas quando ele utiliza essa palavra outro consolador, significa que alguém igual a ele virá nos consolar. E isso também já demonstra que se o Espírito Santo é outro consolador, ele é outro paracleto, significa que o nosso primeiro paracleto é Cristo. Como eu havia mencionado na semana passada, que Jesus Cristo é o nosso consolador. Eu não errei em dizer que ele é nosso consolador e agora o Espírito Santo é consolador. Porque o Cristo, ele é o primeiro paracleto e o Espírito Santo, ele é o nosso segundo paracleto. Mas ele é segundo naquela administração econômica, não no sentido ontológico. Ele é igual a Jesus Cristo. Por isso que Cristo ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro igual a mim. Essa palavra outro significa igual a ele mesmo. Ok? No século XIX, um ateu, filósofo, chamado Friedrich Nietzsche. Já ouviram falar desse sujeito, né? Se vocês não ouviram falar, provavelmente vocês já ouviram falar a respeito daquele filme chamado Deus Não Está Morto. Então a ideia é baseada numa frase de Nietzsche, que ele dizia que Deus está morto. Por que Nietzsche ele tinha essa concepção? Porque na concepção dele, uma pessoa que depende de outra pessoa é uma pessoa fraca. Então, quando você depende de Deus, você está demonstrando fraqueza e não força, na concepção dele. E de onde que vem essa construção de ideia? Porque a partir do momento que os crentes... Note que eu estou falando aqui de um filósofo do século XIX. Então, ali você encontra períodos que tiveram guerras, nós tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, epidemias, pandemias, etc. E os crentes não estão ausentes dessas guerras, dessas epidemias. E dependendo de Deus, os crentes também sucumbiam. Alguns morreram doentes, morreram em guerras também. Às vezes nem participando de guerra estava, mas morreram por estar em uma localização onde estava tendo um conflito de interesses de duas nações. Então, na cabeça de Nietzsche, quando eu olho para um crente que acredita depender de Deus e ainda assim ele padece, então Deus só pode estar morto. Percebe a lógica ateísta? Entretanto, o que Nietzsche, com certeza ele não ia ter essa compreensão, ao menos que ele fosse chamado por Deus, ao menos que ele fosse um eleito, separado, predestinado para a glória de Deus. Então ele não tinha a competência, ele não tinha a graça da interpretação do que significa nós sermos dependentes de Deus. Porque note o contexto em que Jesus Cristo diz, eu rogarei ao Pai
e ele vos dará outro Consolador. O que precede isso? Ou melhor, o que antecede isso? Judas havia traído Jesus Cristo. E uma vez que Judas traz Jesus Cristo, o que se segue posteriormente é que viria as autoridades farisaicas e iria prender Jesus Cristo. Eles iriam crucificar Jesus Cristo. E logo, qual a conclusão lógica? Que se Cristo ele estava sendo crucificado e condenado como um falso profeta, todos os seus discípulos também seriam perseguidos. Não é lógico isso? Tanto que é o que naturalmente ocorre. Os cristãos, eles são perseguidos desde a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, como depois nos primeiros séculos também, na patrística, até vir lá Teodósio, o imperador romano, que declara como oficial o cristianismo no Império Romano. Mas até isso acontecer, o cristianismo sempre foi perseguido. Os cristãos sempre foram perseguidos. Então, os discípulos estavam sendo preparados ali, porque eles iriam sentir, talvez, repulsa, raiva do que Judas fez. Eles iriam sentir a perseguição na pele mesmo. Todos eles tiveram mortes horríveis, com exceção a João, que morreu de velhice. Agora, então, é nesse contexto em que Jesus diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E olha o que Nietzsche não entende, que o nosso Consolador, Ele não é alguém que vai esperar você passar pela prova, pela luta, pela dificuldade, pela adversidade, e aí quando você estiver totalmente machucado, Ele vem e te consola. O nosso Consolador é aquele que passa com nós durante a prova, durante as dificuldades, durante as adversidades. Ele está conosco, nos consolando. É Ele quem nos dá força para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Você não está sozinho. O Espírito Santo é o nosso Paracleto que habita na nossa igreja. Ele está conosco. Ele é poderoso. Ele passa com você. Independente da luta que você se encontra neste momento, o Espírito Santo está com você. Ela pode ser a perca de um familiar, de um ente querido. Ela pode ser alguém que está desesperado financeiramente, desempregado, doente, impossibilitado, acamado. O Espírito Santo é quem nos consola. Nós não vamos esmurecer, porque nós, diferentemente da concepção de Nietzsche, nós compreendemos que nós totalmente somos dependentes de Deus. Ok? Agora veja, em uma outra perspectiva, essa palavra outro Consolador, ela também pode significar um outro advogado. Porque note, uma vez que o Paracleto está conosco constantemente, diariamente, quando nós somos tentados pelo pecado, quem é que nos convence? Do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele intercede por nós. Nós estamos seguros diante do Espírito Santo de Deus. Então a ideia é como que, enquanto que Jesus advoga nossas causas junto ao Pai, o Espírito atua como um advogado permanente que atua em todas as áreas de nossas vidas. Ele atua na nossa família,
quando nós oramos por um familiar, por um ente querido, quem está... Olha o nosso boletim. Na primeira parte aí, Romanos 8, 26, 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Essa ideia de nos assistir, não é que ele está vendo ali você fraca ali, ó. Ah, Noemi, ó, tá fraquinha. Ah, tudo bem, Noemi? Não é isso não. É que ele está nos preservando, nos guardando, fortalecendo mesmo. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, quando nós ali estamos em orações pelos nossos familiares, o Espírito Santo está intercedendo por nós, como nosso advogado. Então nós temos... Por que a obra de Cristo ela é tão perfeita? Porque ela proporcionou a nós que nós fôssemos novas criaturas, e Ele está governando, assentado no seu alto e sublime trono, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós como o nosso advogado, e Ele enviou o teu Santo Espírito para que fosse o nosso advogado aqui na terra. Então, o cristão, é impossível que as coisas dêem errado no sentido fatalista ao cristão, porque nós sempre teremos Deus como nosso socorro. E veja novamente, meus irmãos, o versículo 15 do mesmo capítulo que nós estamos trabalhando. Ele diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Todos esses que amam a Cristo e guardam os seus preceitos e mandamentos, são esses aqui que vão receber o Paracleto e esses benefícios que acompanham o Paracleto. Nós estamos diante do Santo Espírito de Deus. Isso significa que o Espírito Santo, ele não é como o kardecismo ensina, ele não é meramente um poder, mas ele é uma pessoa, como as outras pessoas da Trindade. Ele é um ser pessoal. Porque quando Cristo diz, e eu rogarei ao Pai, note, e Ele vos dará outro Consolador, note que o Espírito Santo tem um relacionamento com o Pai. Então ele é um ser pessoal, ele tem um relacionamento com o Pai. Ele é divino. E ele é consolador semelhante a Jesus, que é o nosso consolo permanente. O Espírito Santo, essa foi a primeira parte do Espírito Santo se manifesta em nós como Consolador. Agora nós veremos o versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo se manifesta em nós com a verdade. Ele é o Espírito da verdade, e porque ele é o Espírito da verdade, ele é a fonte da verdade. Ok? O Espírito de Deus, ele guia o povo de Deus no caminho da verdade, em direção a uma revelação mais plena de Jesus, que é a verdade. A propriedade, uma das partes particulares do Espírito Santo é nos guiar no caminho de Cristo. Já vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Note comigo, meus irmãos, também,
lá em 1 João. Antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha que uma interpretação pelagiana, sempre pelagiana, arminiana vai fazer aqui. Sempre quando eles veem a palavra mundo, querem aplicar para todas as pessoas, literalmente. Mas o texto diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Parece uma contradição, porque se nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, não é verdade? Mas o que na verdade, o texto está dizendo aqui? Todos aqueles que estão em Deus, eles vivem na verdade. O contrário disso são aquelas pessoas em que o Espírito Santo não se manifesta a eles. E uma vez que o Espírito Santo não está manifestando naquelas pessoas, elas vivem um mundo de mentira. Isso significa que o mundo segue, o mundo, quando eu estou falando, são aquelas pessoas fora do corpo de Cristo. O mundo segue a mentira de Satanás. Eles não possuem discernimento espiritual. Por isso que eles não percebem o Espírito Santo e as suas ações. Então eles falham em reconhecer o Espírito. Então eles atribuem as influências da terceira pessoa da Santa Trindade a Beelzebu. E aqui é onde eu quero tocar alguns pontos. Por que as pessoas desconhecem o Espírito Santo? Porque elas abrogam coisas ao Espírito Santo que não é proveniente dele. Então todas as pessoas que professam uma falsa fé, de alguma forma elas são blasfemadoras, porque elas estão vivendo em um mundo de mentiras. Elas atribuem a um falso Deus o que é do Deus verdadeiro. E note, uma vez, um pentecostal chegou para mim e disse o seguinte: vocês não falam em línguas estranhas, não é verdade? Eu falei para ele: eu gostaria muito de falar inglês, francês, para pregar o evangelho em vários lugares do mundo. Todas as vezes que aparece as palavras línguas estranhas, elas sempre estão vinculadas a pessoas que falam outras línguas, né? E aí ele disse para mim o seguinte: mas você já pensou se o que essas pessoas falam for verdadeiro mesmo e você está dizendo que não é? Você não estaria pecando contra Deus? Aí eu devolvi a mesma pergunta para ele, falei: olha só, e se isso não for de Deus e vocês estão atribuindo que é o Espírito Santo? Também é blasfêmia. E eu tenho mais evidências de que não é isso do que vocês afirmam. Então, nós precisamos ter a sensibilidade quanto ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz com que nós caminhamos na verdade. Se a sua vida é uma vida regrada pela mentira, você não tem o Espírito Santo. Então aquela concepção de que as pessoas vivem uma vida totalmente torpe diante de Deus, mas ela fala em língua estranha, então ela é cheia do Espírito Santo, isso é mentira! Ninguém que está em Deus vive uma vida de pecado, uma vida mentirosa.
Todos aqueles que estão em Cristo, eles caminham na verdade, santidade, porque eles foram regenerados, transformados por um Espírito que não é simplesmente um poder, ele é todo o poder, porque ele é Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, se manifesta em nós, porque ele é o Deus que habita em nós, por isso que ele manifesta em nós. Então note o versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então essa palavrinha órfão, ela era entendida como uma das formas de luto. Então, os órfãos, eles eram indefesos, e precisavam que alguém os amparasse, juridicamente. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, é que a partida dele não seria como de um pai que morre e deixa seus filhos órfãos. O contexto apresenta a volta de Jesus no Espírito. E isso, nós vamos perceber, porque é o seguinte, talvez algumas pessoas querem distorcer o texto e fazer uma aplicação da seguinte forma: eles não vão ficar órfãos, porque Jesus Cristo vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia, e aí, então eles vão ver que Jesus está ali com ele para sempre. De certa forma, isso é verdade. Mas o Espírito Santo, ele será enviado por causa da súplica de Cristo junto ao Pai. E isso se cumpre lá em Atos 2, que é o texto que os pentecostais gostam, né? A descida do Espírito Santo. E aí quando ele vê lá línguas como fosse de fogo, pronto, aí já começa. Mas a questão aqui é que o Espírito Santo, ele já havia sido prometido lá em Joel, e ele é cumprido lá em Atos 2. E agora todo aquele que pertence a Cristo, ele tem o Espírito Santo. O Espírito revela o Cristo. Quando você vê uma igreja que quer enfatizar a natureza do Espírito Santo, mas nessa igreja você não encontra Cristo, aquilo não é a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele revela Cristo. Se você não tem Cristo, você não tem o Espírito Santo. Então, sabe tem até um cântico bem herético que diz, Espírito, Espírito que desce como fogo e venha como Pentecoste, sabe? Ele não vai vir novamente dessa forma, porque ele já veio. O cumprimento já aconteceu. Para que você seja cheio do Espírito Santo, não é no momento em que você está falando em línguas estranhas, não é no momento em que as pessoas estão sendo curadas, onde está havendo milagres. Para que você seja cheio do Espírito Santo, a sua vida deve ser uma vida que glorifique a Cristo Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele revela o Cristo e faz com que nós o glorificamos a Cristo. E como ele faz isso? Aplicando os méritos ao coração dos crentes. Que méritos são esses? Os méritos de Cristo. Então, se na sua vida é uma vida cheia de orgulho próprio, se você compreende salvação por meio das suas obras, isso também não é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela o Cristo, ele glorifica Cristo, e ele aplica os méritos de Cristo na vida dos crentes. E ele faz com que os ensinamentos de Cristo sejam efetivos na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo.
Então, quando o Espírito é derramado, Cristo verdadeiramente retorna. Então, eu não me impressiono com ninguém que grita, que pula, apesar que eu grito um pouco, né? Mas, mas eu não me impressiono com gritaria, com pulo, plantar bananeira, com nada disso. Eu não me impressiono se as pessoas estão flutuando na rua, se estão curando enfermos, eu não me impressiono com isso. Isso não é evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pelo contrário, pessoas enfermas que têm Cristo, ali é onde se encontra o maior milagre. Não é naquelas pessoas que não têm Cristo, mas são curadas fisicamente. Então, em outras palavras, você pode morrer enfermo, mas se você tiver Cristo, você tem tudo. O Espírito Santo, ele é o mestre que nos guia no caminho da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo, ele nos guia nos caminhos de Cristo. Por quê? Porque ele é o guardião que protege o crente. E ele só protege o crente de que forma? Pelo sangue de Cristo. Aplicando o que Cristo realizou em nós. Os órfãos são os necessitados que precisam de misericórdia e compaixão. E nós encontramos misericórdia e compaixão na pessoa de Cristo. E o Espírito Santo nos conduz a Cristo. Então, vejam, meus irmãos, que a obra do Espírito Santo é diferente do que é ensinado na maioria das igrejas. Então, a pessoa que muitas vezes acabam dizendo que está cheia do Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo, mas ela bate na esposa. Só que ela fala em línguas. Ela está cheia do Espírito Santo, mas ela cobiça tudo e todas. Mas ela fala em línguas. Ela está cheia do Espírito Santo, mas na sua vida não há uma vida de devoção a Deus. Ela está cheia do Espírito Santo, mas ela só fala a palavra torpes. Isso não é obra do Espírito Santo. Essas pessoas é que lá em 1 João, que nós acabamos de ler 5,19, onde ela se encontra? Naquele mundo que pertence ao maligno. É o poder das trevas que estão sobre essas pessoas. E ao atribuir essas coisas para o Espírito Santo, elas se tornam blasfemadoras. E permanecendo dessa forma, se morrer hoje, o que espera é a condenação eterna. Quando o texto diz, a blasfema contra o Espírito Santo é o que não tem perdão. O que seria blasfema contra o Espírito Santo? Quando nós atribuímos a Satanás ou a qualquer outro falso Deus o que é de Deus, então nós estamos blasfemando. Ou quando nós atribuímos a Deus aquilo que não é de Deus, também estamos blasfemando. Porque nós não estamos vivendo na verdade de Cristo. Então você está indo contra o Espírito Santo. Porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você tem um coração irredutível e não é convencido dos seus pecados, é porque você está indo contra o Espírito Santo. Você está caminhando na mentira e você permanecendo no caminho da mentira. Até o fim da sua vida, o que te espera é o inferno. É simples assim. Talvez dê para nós terminarmos hoje. Agora, nós vamos para a segunda parte, na qual o Espírito manifesta o amor de Deus.
E o Espírito Santo, meus irmãos, ele manifesta o amor de Deus no passado, no presente e no futuro. Nós vamos entender isso agora. Veja os versículos 19 e 20. Ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aliás, eu falei isso, 19 e 20, né? Então falta o 20 aqui. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando Jesus diz essas palavras, era noite entre quinta e sexta-feira. Jesus, ele estava perto da sua crucificação. E após a crucificação, o mundo não mais veria Jesus fisicamente. E aqui o mundo, estou falando dos incrédulos. Então eles não veriam mais Jesus Cristo fisicamente, nem espiritualmente. Diferente dos discípulos. Porque para que o plano vitorioso de Cristo na igreja seja executado, as pessoas precisam estar espiritualmente vivas. Então, após a crucificação, Cristo desceu à sepultura. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi visto pelos discípulos e depois por mais outras pessoas, centenas de pessoas, que estavam vivas espiritualmente. Os discípulos, eles poderiam observar a Jesus porque eles estavam vivos. E eles estavam vivos porque Cristo vive. Cristo, assim como o nosso irmão Marcelo orou aqui, ele matou a morte. Isso na concepção humana, não é estranho ouvir isso? Matar a morte. Mas foi exatamente o que Cristo fez. Ele matou a morte. A morte não pode vencê-lo. E assim como a morte não pode vencê-lo, a morte também não pode nos vencer. Nem a morte vai nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, o padrão de relacionamento dos cristãos com Cristo é o padrão de relacionamento de Cristo com o Pai. O padrão de relacionamento dos cristãos com Cristo é o padrão de relacionamento de Cristo com o Pai. Agora, obviamente, que o relacionamento, este relacionamento, ele não é essencialmente igual. Uma vez que no relacionamento do pai e do filho, há aquela unidade ontológica. Então, entre o filho e o pai, não tem como crescer este amor, sabe? O pai ama o filho plenamente e o filho ama o pai plenamente. Eu não gosto de utilizar aquela... Eu já usei algumas vezes, tempos passados, mas eu não utilizo mais amar 100%, porque traz uma ideia de porcentagem, mas não é. É plenamente. Cristo ama o Pai plenamente, Deus Pai ama Cristo plenamente. Então, é impossível desse amor ser menor ou maior. Diferente de nós. Nós amamos mais a Deus. E nós amamos mais a Deus quando nós nos relacionamos mais com Cristo. Então é o Espírito Santo manifestando o amor de Deus, mostrando o que Cristo realizou.
E isso foi verdade para os discípulos lá no passado, porque na ressurreição a fé dos discípulos foi fortalecida. E ao passo que foi fortalecida, depois eles receberam o Espírito Santo em Pentecostes, que não tem nada a ver com o pentecostalismo. E aí então, você tem aqui uma mudança propriamente. Se você olhar Pedro, quando ele nega Jesus e Pedro depois, cheio do Espírito Santo, Pedro está lá no Sinédrio, afrontando todos os inimigos de Cristo. Pedro está lá sendo crucificado e fala, não sou digno, me crucifica de cabeça para baixo. Então foi verdade para os cristãos do passado, esse amor de Deus para eles, por meio do Filho. Os cristãos e Cristo, existe uma unidade ética e espiritual. Nós o amamos porque Ele nos amou. E esse relacionamento tende a crescer. Agora, o Espírito Santo manifesta o amor de Deus também no presente. Ele manifestou aos discípulos. Por que se faz necessário nós compreendermos isso? Porque muitos cristãos caem no erro de colocar como se Deus amasse mais os apóstolos, seus discípulos, do que a igreja nos dias de hoje. Não é verdade. Eles tiveram benefícios, eles tiveram experiências completamente diferentes do que nós vivemos hoje, mas no âmbito soteriológico, o que eles experimentaram, nós também estamos experimentando. Então nós vamos perceber que o Espírito, ele manifesta o amor de Deus no presente, não somente no passado. Então, novamente, o versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queridos, o versículo 15 só é possível mediante a capacitação do Espírito de Deus. Porque não é simplesmente nós termos acesso, possuir esses mandamentos. Não é nós tomarmos posse desses mandamentos, mas é guardá-los. E os irmãos vão lembrar o que significa guardá-los no sermão passado. Quando eu guardo os preceitos e os mandamentos de Deus, eu tenho a ortopraxia, a prática correta. Então eu constantemente estou ali na perseverança dos santos. É o Espírito Santo fazendo com que eu persevere na verdade. A sua vida, ela não é uma vida para ficar, ora você vai viver no errado, ora você vai viver no certo. Eu sei que nós não somos perfeitos. Tropeçamos, caímos, pecamos. Mas, se temos o Espírito, nós nos arrependemos de nossos pecados. Então a nossa vida, ela não pode ser uma vida entregue ao pecado. Então esse ano de 2025 eu vou viver no pecado, 2026 eu vou viver na luz. Isso não existe. O texto diz, nos versículos 21 a 24 agora, veja só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Parece uma contradição aqui, não parece? Porque a palavra diz que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Não é verdade? Então, isso significa que o nosso amor a Deus é uma resposta ao amor do Pai. Não é verdade? Entretanto, aqui diz que quem
ama e guarda os mandamentos. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Quer dizer então que como é que eu vou guardar os mandamentos? Parece até salvação por obras. Vou guardar os mandamentos para que eu seja mais amado. Mas na verdade não. Porque nós não podemos isolar um versículo fora do seu contexto. Então todo o contexto está apresentando a nós a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo que foi enviado para todo aquele que crê em Cristo. Então é por nós termos o Espírito Santo que nós guardamos os preceitos de Deus. E por nós termos o Espírito Santo é que nós percebemos que o amor de Deus está conosco nesses dias presentes, nos dias atuais. Todos os que amam os mandamentos serão amados pelo Pai. Ou seja, todos aqueles que têm o Espírito de Deus, que amam a lei de Deus, que amam os mandamentos de Deus, que amam os preceitos de Deus, estes são amados por Deus. Se você ama a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo está em você. Agora, se você não tem prazer e deleite na palavra de Deus, nos preceitos de Deus, é porque o Espírito Santo não habita em você, querido. É simples assim. Ou se você ama um pouco essa semana e um pouco semana que vem, é que sua fé está fraquinha. E aí você precisa do Espírito Santo para fortalecer você, para capacitar você, para você ter prazer e se deleitar nas verdades preciosas do Evangelho de Cristo. E essa palavrinha, manifestar, refere-se à outorga da lei e às teofanias no Antigo Testamento, as aparições de Deus. E como que Cristo se manifesta em nós por meio do Espírito Santo. Eles contemplaram fisicamente Jesus Cristo. Nós contemplamos a Cristo espiritualmente. Ele está presente em todo o tempo, meus irmãos. Quanto mais perto, mais próximo da palavra, mais próximo da verdade, mais próximo de Cristo você está. E vocês perceberam que no versículo 22 e 23 diz o seguinte, ó. Disse-lhe Judas, repare, disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Parece aqui que João está protegendo esse Judas aqui, o grande Judas. Ele não quer que ninguém faça associação ao Judas Iscariotes, que é o traidor. Então aqui é um zelo, um cuidado que tiveram para que nós não viéssemos aqui interpretar que esse aqui seja o Judas encardido, né? E ele diz, né? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? A interpretação dele aqui é uma interpretação errônea. Ele está pensando que Jesus viria se manifestar fisicamente ao mundo inteiro ali. Mas se Jesus se manifestasse para o mundo, até para aqueles que não são os seus eleitos, seria para justiça e juízo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é espiritualmente. O mundo não pode ter acesso a Cristo espiritualmente. Isso é privilégio da igreja. Isso é privilégio de todo aquele que nasceu de novo. E é o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Note que anteriormente Jesus disse que iria fazer morada. Então no Espírito, tanto o Pai como o Filho virão para aquele que ama o Senhor. E fará dessas pessoas a sua morada, porque Ele habita em nós. Agora, no versículo 24, quem não ama Jesus Cristo não guarda a sua palavra. Então aquelas pessoas que não guardam os preceitos de Deus,
que escuta o evangelho aqui na igreja, mas lá fora ninguém nem sabe que ele é crente, que vive uma vida devassa, que vive uma vida torpe, uma vida toda torta. Essas pessoas não pertencem a Deus. Elas estão enganadas. Enganadas por elas mesmas. Versículos 25 ao 31. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço com o Pai, como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O Espírito manifesta a paz de Cristo. E ele manifesta a paz de Cristo porque ele é o Espírito ensinador. Ele ensina os preceitos de Deus. Se nós estávamos em rebelião contra Deus porque nós éramos ignorantes, quando recebemos a oferta do Evangelho, fomos regenerados. E a partir de agora, então, o Espírito Santo, ele nos ensina constantemente, diariamente. Então, quando você vê uma mensagem toda robustada, teológica do pastor Leonardo aqui, quando você vê uma pregação expositiva que você fica tão admirado, é o Espírito Santo capacitando o teu servo. Ele tem responsabilidade em se aprofundar, se qualificar, estudar mais? Tem. Mas ele não seria nada se não fosse o Espírito Santo. Tem muitos PhDs em teologia ateus. Tem muitos teólogos que desconhecem quem Cristo é. Então nós não somos nada se nós não tivermos o Espírito Santo. Fisicamente, Jesus ensinou o que depois, por meio do seu Espírito, nos lembrou e aplicou em nós. Deve-se ter em mente que entre o tempo que Jesus pronunciou essas palavras e o momento que o Espírito Santo foi derramado, ocorreram os seguintes eventos, meus irmãos. Primeiro, a crucificação, a ressurreição e a ascensão e coroação de Cristo. O que isso significa? Que o Espírito Santo, ele nos ensina essas verdades que têm a centralidade em Cristo. Lembram que o Espírito Santo, ele revela Cristo. E uma vez que Cristo é revelado para nós, nós temos acesso a essas verdades caras, que são aqui, como eu mencionei, a crucificação, a ressurreição, a ascensão e a coroação de Cristo. Então, na crucificação, nós sabemos que o amor de Deus é um amor sacrificial pela sua igreja. Ele derramou o seu sangue para libertar você da escravidão do pecado e de trazer vida, para que você fosse justificado, santificado e futuramente será glorificado com Ele. É o Espírito Santo que aplica esse tipo de ensinamento a nós.
Não seria possível eu manifestar essas palavras se não fosse pelo Espírito Santo. Eu não estou dizendo essas coisas porque eu sou mais inteligente que vocês. Eu estou dizendo isso porque é o Espírito Santo que está me capacitando neste momento para pregar o Evangelho a vocês. A ressurreição também é a coroa do Evangelho. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Então, na ressurreição, nós temos um simbolismo disso no nosso batismo, quando nós descemos as águas e somos imergidos, né? E depois nós somos ali levantados como se fosse a ressurreição, por isso que nós somos novas criaturas. E aí então nós temos a ascensão do Filho e a coroação de Cristo. Se alguém te perguntar onde Cristo está, com toda a certeza você pode dizer, Ele está sentado no seu alto e sublime trono, à destra de Deus Pai. Isso significa que Ele está com o seu cetro de equidade e justiça, governando toda a terra. Isso significa que o governo de Cristo, Ele está sob a sua igreja. A sua igreja, ela não será injustiçada por um tirano, mas ela será justificada, ela está sendo justificada constantemente dos seus pecados por causa do sacrifício de Cristo, por causa de um Deus que é totalmente justo, totalmente santo. Por isso que quando Satanás, ele vem acusar você de seus pecados, nós temos o advogado que está lá no céu, Jesus Cristo, advogando para nós, dizendo que este não, este está justificado, eu o justifiquei. E o Espírito Santo está aqui aplicando em nós, fortalecendo, nos consolando para que nós não sejamos abatidos quando chegar os momentos dessas aflições. Então o Espírito, ele manifesta a paz de Cristo, porque Ele é o Espírito ensinador. Quando nós temos consciência dessas verdades centrais do Evangelho, nós temos paz com Deus. Nós descansamos, porque nós temos a certeza da salvação. Nós temos a certeza de que estamos sendo governados por um Deus justo. Nós temos a certeza de que nós não estamos mais em rebelião contra Deus. Nós temos a certeza de que agora nós temos paz com Cristo. E o Espírito manifesta a paz de Cristo, porque Ele nos ensina essas verdades centrais, e Ele nos traz uma paz consoladora, que está sempre conosco, é uma paz do Paracleto. E John MacArthur, ele destaca aqui 4 características dessa paz. Então, primeiro, a natureza da paz, porque ele diz o seguinte: deixo-vos a paz. A natureza dessa paz é quem? Cristo Jesus. A paz dele é porque ele é a fonte da paz. Por isso que ele diz: a minha paz vos dou. Então, ele é a natureza e ele é a fonte. E aqui, e depois ele traz um contraste da paz. Ele diz assim: eu não a dou como o mundo dá. E qual é a paz que o mundo dá? O mundo, ele prega uma falsa paz. Uma paz onde que você jamais terá uma discussão no seu relacionamento conjugal. Você não vai... É você ser uma pessoa milionária, porque se você for milionário, os seus problemas acabaram. Será? É você viver intensamente alegrando a sua carne, porque você não sabe o dia de amanhã, então aproveita hoje. Vocês já não ouviram isso? Isso é a paz dissimulada pelo mundo, não é essa paz que Cristo nos dá. A perseverança da paz é essa que Cristo nos dá, porque Ele diz: não se turbe o vosso coração, não tenham medo. O coração do cristão,
ele pode, em algum momento, ele pode estar atribulado, passando por dificuldades e aflições. Mas nós temos o Paracleto. E no início eu havia dito que não é após as batalhas que ele vai vir e nos consolar, mas é na prova. Ele está sempre contigo, Mateus Jaconelli. Sempre! Em qualquer momento, em qualquer circunstância. É assim que ele faz, Elcio. Está conosco diariamente. Não há um minuto sequer que o Espírito Santo não esteja conosco. Ele sempre está com a sua igreja. E veja, ele manifesta a paz de Cristo, porque ele é um Espírito ensinador. E ele nos ensina uma paz consoladora. E aí, essa paz consoladora significa ausência de perturbação espiritual. Por quê? Porque nós temos a certeza da salvação. Por isso que nós gostamos da tulipe, né? Não é daquela florzinha lá, bem me quer, mal me quer, não. Salvo hoje, amanhã não sou salvo. Hoje eu sou salvo, amanhã não sou salvo. Hoje eu sou salvo, amanhã não sou salvo, não. Nós temos a certeza que somos salvos. Essa paz consoladora, ela nos traz a presença amorosa de Deus sob todas as circunstâncias que resultam do exercício da fé em Deus e em seu Filho. E por nós termos essa paz consoladora, Gil, nós contemplamos as promessas graciosas de Deus. Uma dessas promessas, conforme os versículos 28 e 29, é de que o Salvador virá junto de nós. Então, quanto mais os discípulos amam a Cristo, quanto mais nós amamos a Cristo, menos nós vamos ter medo. Uma vez que a ida de Cristo ao Pai seria a do envio do segundo Paracleto, o nosso auxiliador, aquele que nos capacita para que um dia nós estaremos com o primeiro Paracleto, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nós já estamos quase chegando lá, meus irmãos. Tenha um pouco de paciência comigo. Porque diz o seguinte, ó, no versículo... Versículo 28 diz o seguinte, ó, visto que o que vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O irmão me fez uma pergunta na semana passada. Eu creio que Jesus é Deus, coigual ao Pai. Mas o que significa essa expressão de que o Pai é maior que eu? Olhe João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Então, olha, deixa eu colocar bem as palavras. Então, na Trindade, nós temos aquela unidade ontológica, o que significa que as três pessoas da Trindade, elas são divinas coigual. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Em algumas passagens nós vamos perceber que Cristo parece enfatizar um pouco mais a sua natureza humana do que a sua natureza divina. Então, ele como mediador entre Deus e o homem, ele mesmo, homem, é inferior ao Pai, porque todo homem é inferior a Deus. Mas ele, no seu ser divino, ele é igual ao Pai. Entende?
Então, então nós estamos pensando, olha só, nós temos 3 pessoas na Trindade em um único ser. E nós temos, na segunda pessoa da Trindade, 2 naturezas. Você entendeu, Mateus? Entendeu, Elton? Eu não consigo entender, então vocês... Se vocês entenderam, está tudo certo, porque eu não consigo entender isso. A nossa mente finita é incapaz de chegar à compreensão exata disso. E ainda mais quando parece que em um versículo está enfatizando mais a natureza humana, outro enfatiza mais a natureza divina. Mas o que nós dizemos com toda certeza é que Deus subsiste em 3 pessoas. E a segunda pessoa da Trindade, ela tem 2 naturezas. E não é que uma natureza quer devorar a outra não, viu, meus irmãos? Elas são indivisíveis ali. Elas não se misturam. Nenhuma tem proeminência, assim, a natureza divina de Cristo, ela tem proeminência no sentido de que ela é infinita. A natureza humana de Cristo, ela foi finita. Hoje ele está com o corpo glorificado, mas ele é o varão de dores. Ele é aquele que não tinha onde repousar a sua cabeça. Então, ele sentiu fome, ele teve sede. Ele suou gotas de sangue. Agora, isso significa para desmontar toda sorte de heresias. Uns que afirmam que Cristo não é Deus, outros que afirmam que Cristo não era homem. Cristo necessariamente precisa ser Deus e homem para que o sacrifício dele seja eficaz para nós. Ok? Ficou claro? Então, o Espírito manifesta a paz de Cristo, porque Ele é o Espírito ensinador, porque Ele nos traz uma paz consoladora, porque essa paz consoladora, ela vem contemplando promessas graciosas. Dentro dessas promessas graciosas, nós entendemos aqui que o Salvador, Ele virá junto de nós e o inimigo será derrotado para o nosso benefício. Então Jesus conclui este capítulo citando 2 grandes inimigos espirituais, o mundo e o diabo. Agora, de acordo com João 12:31, vamos ler novamente. 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. Então aqui fala do mundo e o príncipe deste mundo, que é o encardido, né? Então significa... E aí ele diz o seguinte, no versículo 31. Aliás, no versículo 30, né? Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Satanás não tem poder sobre Cristo. Se nós tivesse aqui a compreensão da profundidade que tem o que eu acabei de dizer, nós estaremos pulando, gritando aqui, glórias a Deus! Porque uma vez que Satanás não tem poder sobre Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, Satanás também não tem poder. Satanás não tem poder sobre a vida do Mateus, sobre a vida do Vitor Buffoni, sobre a vida do Hernandes, sobre a vida do Jaconelli, não tem poder sobre nós. A igreja de Cristo não está escravizada por Satanás. A igreja de Cristo, ela foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus.
Então ele faz aquilo que Deus permite com que ele faça. Ele é um cachorro amarrado, meu irmão. Se você tiver... Pega um pitbull bem feroz mesmo, acorrentado. Enquanto você estiver longe do alcance da corrente, ele não vai te fazer nada. Mas se você se aproximar muito dele, ele vai fazer um estrago na sua vida. É assim que nós estamos nas nossas condições. Então, em alguns momentos, quando tropeçamos e caímos em pecado, é porque nós nos aproximamos demais. Note, ele não tem poder para fazer com que você peque, para fazer com que você caia. Mas ele lança as suas setas, seus dardos inflamados, para que você seja, por um breve momento, enganado. E ele sabe o que espera ele. Condenação, um lago de fogo e enxofre que nunca se apaga. Porque ele foi derrotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Considerações finais. Deu mais ou menos tempo, né? Porque acho que eu passei um pouquinho, mas enfim, vamos lá. Então o Espírito Santo, ele é o nosso paracleto, o auxiliador, nosso consolador, o nosso advogado. Ele nos conforta. E aqui a ideia de confortar não é aquela ideia de deixar você na sua zona de conforto. Na verdade, ele tira você da sua zona de conforto. Porque se depender de nós queremos estar lá fazendo o quê? Deitado, assistindo, jogando videogame, assistindo filme, jogando bola. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, não há um dia que nós não queremos orar, não queremos meditar nas Sagradas Escrituras, não queremos ouvir louvores que exaltam a Deus, não queremos ouvir uma série, né, Mateus? Uma série expositiva. Nós queremos isso. E aí então, o Espírito, no nosso lar mesmo, quando nós estamos diante dessas circunstâncias, ele está nos ensinando, na verdade, porque ele habita em nós. E aí então ele nos convence do pecado, ele nos leva ao arrependimento diário, ele comunica a certeza da salvação e concede a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus, queridos, é uma paz que você não tem como mensurar. Ela está além da nossa realidade. Nós descansamos nesse Deus eterno, esse Deus maravilhoso. Por isso, que além de habitar em nós, a obra do Espírito Santo manifesta o amor de Deus para com a sua igreja e promove a paz por meio de Cristo. Amém e amém.